A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Passando para contar um breve testemunho que eu falei com Deus que iria contar, iria postar, fazer um vídeo e pretendo botar esse vídeo na plataforma do YouTube. Enfim, nesse ano de 2023, eu recebi profecia que esse ano seria o do Salmo 23 na minha vida. Porém, eu não tinha noção de que tinha na parte dos Salmos de 23, só não tinha coisas legais, agradáveis, porque passar no vale da sombra da morte não é uma coisa que a gente possa dizer que é boa, não é? Enfim, me desculpa se gaguejar, se travar. Não sou eloquente, pesada língua de boca, como diz Moisés, mas eis-me aqui, como diz Isaías. Enfim, começou o ano, tal, recebi essa profecia. Foi passando um tempo, as coisas foram ficando complicadas. Já estavam vindo complicadas. Sei que eu fui botar a mão onde não devia. E a gente não pode botar a mão onde Deus está com a dele, onde Deus está blindando, está guardando. E Deus me deu um sonho que eu ia morrer. Ah, não, foi Satanás. Não, Deus me deu um sonho que eu iria morrer. E eu tive muito medo, assim, não entendi o que estava acontecendo. Foi passando os tempos, passando. Quando eu vi que foi atitudes minhas, que eu tinha dito a Deus, não vou fazer mais isso. E tinha decretado, prometido ao Senhor que não iria fazer. Uma coisa é você orar, falar e depois descumprir, porque isso é questão de palavra. Outra coisa é você prometer e não cumprir. E nisso eu fui, olhei, achei um papel e vi o que eu tinha falado para Deus e o que eu estava descumprindo. Mas só que Satanás, foi onde Satanás entrou, ele achou medo dentro de mim da morte. E uma das coisas que antigamente eu cheguei a falar para Deus também foi chegar ao nível de pedir até a morte, e nem tinha noção. Só que eu comecei a ter sonhos, comecei a até palavra biblicamente, olha, quando tem uns, eu vou mais tarde eu vou falar a respeito disso. Ao decorrer do vídeo. Sei que teve esses sonhos. Recapitulando, eu vi onde eu estava errando, me acertei nisso. Mas começou a existir esse medo. Eu comecei a ficar com medo de Deus, ficar com medo do que ele poderia fazer, que Deus ia me matar, que eu ia morrer, que ele ia me matar. Só que era um alerta para eu não mexer naquilo que eu não deveria mexer. Era para eu continuar com a minha palavra, o que eu tinha dito, era para eu prevalecer. Ele não botar a mão onde ele não queria que eu botasse. Porque ele guarda, ele blinda. Então, era para se precaver, nas minhas palavras. Aí foi passado um tempo e eu comecei a ter sensações que ia morrer. Muitas sensações, sonhos e momentos muito difíceis. E eu comecei a ter uma certa crise que aparentemente é crise de ansiedade, mas espiritualmente não se tornava uma crise de ansiedade, mas espiritual. Cheguei a ir para o hospital, cheguei a tomar remédio para dormir no hospital. Quando deitava para dormir, o coração acelerava porque tinha perdido noite de sono, tinha acordado cedo e uma perturbação terrível. E foi passando o tempo, eu disse, Deus, me tira o medo da morte de dentro de mim, tira o medo da morte. Porque no momento que a gente vive no século XXI, nesses últimos tempos, a gente tem vivenciado os dias difíceis, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, em algumas áreas. Quando eu falo, cito essas, não dizendo que as minhas foram essas, mas citando o geral de cada um que possa estar acontecendo. Enfim, tive uma das sensações de que ia morrer, aquele negócio, vai morrer. E peguei a Bíblia, tava lá em Apocalipse 2:10, se eu não me engano, que não tem nenhuma perto.
mas falava que se fosse perseverante até a morte, Deus daria vida eterna, que durante 10 dias Satanás ia tribular. E eu imaginava, vou passar desses 10 dias e vou morrer depois. Começou a ter esses pensamentos, começou a ter essa sensação de morte. Era como eu ficava meio que nada fazia sentido, as pessoas me tratavam bem e eu olhava assim, dizia, não vou me apegar a isso porque eu vou morrer. Ficava com essas coisas na cabeça e não partilhava com ninguém, exceto com Deus, e teve uma vez que eu falei também com minha irmã. E foi passando um tempo e Deus dizendo, você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer. E, e eu, sabe, não entrava aquela palavra de Deus porque minha mente estava totalmente infectada com esses pensamentos negativos. Por conta que eu tinha dado legalidade lá atrás em ter pedido a morte, por conta que eu já tinha tocado no que não devia, Deus tinha me alertado. E por isso foi afetando. Deus pode não se compadecer, não mostrar. E eu, de uma oração, das orações que eu fiz também com Deus, foi bem ousada, dizendo, Deus, se tu tiver o que você tem comigo, o que você já usou pessoas, não me deixa eu morrer. Não deixa eu morrer, cumpre. Logicamente, para ele cumprir aquilo que ele tinha a respeito da minha vida. Mas foram os dias difíceis, dias que eu acordava angustiada, dias que eu olhava para o mundo, não tinha sentido, olhava para as coisas e disse, vou morrer mesmo. E eu comecei a ter essas sensações com frequência. Com frequência, sim, durante esse período. Passava um tempo, estava bem, depois vinha uma coisa, me lembrava porque tinha dado uma brecha. E para mim se tornou com frequência, por quê? Porque geralmente não era em ano em ano. Começou um período de tempo que se tornou para mim frequente. Como eu posso explicar? Não que teve não que, como eu posso dizer, foi o ano todo, mas se tornou um pouco frequente esses sonhos. Eu já acredito que 3 vezes ou 2, não me lembro bem, não me recordo. E também essa sensação. Foi passando o tempo, eu fiquei, e isso foi me martirizando. Só que nesse período, nesse último, assim, que deu essa palavra em Apocalipse 2:10, eu comecei a não me importar. Comecei a não me importar. Se fosse pra morrer, morrer. Comecei a não me importar, não que eu não me importasse com a minha vida, porque é algo precioso. Eu vi que é algo muito precioso que Deus nos dá. Que a gente tem que valorizar muito, porque quando a gente tem essa sensação que vai morrer ou que é algo do tipo, é a coisa mais horrível. É quando a gente quer mais viver. É quando a gente pensa em todas as besteiras, diz, Senhor, não vou tocar mais nisso, não vou pedir mais a morte, não vou fazer mais nada disso. É quando a gente tem noção de que a vida verdadeiramente é para ser vivida, é para ser abraçada e não para tratar como qualquer coisa, por qualquer circunstância, não que as minhas fosse mais difícil que a sua, não é isso que eu quero passar, mas para mim era o limite. Era algo que eu estava vivenciando e eu não suportava mais, não suportava tanta coisa mais, uma atrás da outra. E pensamentos negativos terríveis. E por isso eu cheguei a falar com Deus. Ainda falava assim, não me bota medo não. Não me bota medo da morte não. Ou não me bota medo depois disso não. Eu pedi, depois não me bota medo não. Era ousada, não que não seja. Era um pouco ousada nas orações. Enfim. Eu quero trazer para vocês esse testemunho. Isso que eu vivenciei. Essa experiência de medo da morte, medo de morrer, e depois passar por esse medo e de começar a não ter mais medo daquilo, a olhar assim, eu disse, olhar para a situação e dizer assim, não, a morte não é minha inimiga. A morte é algo que vai nos levar para Cristo. Como quando Ele, o Senhor, desejar dizer, você finalizou a sua missão na Terra, pronto, agora você pode vir para cá e tá tudo ok. Aí sim, a morte não é inimiga, mas pensamentos suicídios é nossos inimigos. Pensamentos diabólicos, pedindo a morte, não agrada a Deus de forma nenhuma. A gente tem que abraçar aquilo que Jesus pagou um alto preço para que a gente pudesse usufruir dela, que é a vida e também a vida eterna. Então, eu tinha falado com Deus para contar esse testemunho. Acredito que não contei aqui nem metade. Pelo fato que quando passa
a gente já não lembra tanto, a gente já não, como é que diz? Não sente mais aquela sensação, aquela dor, mas foi algo horrível. Foi dias terríveis, foi dias tensos, onde Deus foi o meu principal amigo, onde Ele tirou esse medo. Essa palavra também, se for perseverante, Satanás vai tribular durante 10 dias, se for perseverante até a morte, Deus dará a vida eterna. Então, foi algo que eu parei, fechei essa brecha em nome de Jesus, eu acredito, de ter medo da morte. Dizer pra você, a morte, eu vou morrer, medo dela. Porque não devemos ter... Desculpa. Não devemos ter medo dela. A gente tem que se policiar, preservar, para ter longevidade, para ter vida longa. Mas não um medo, virar refém, escravo, dizer, eu vou morrer disso, eu vou morrer daquilo. Porque eu imaginava, tipo, essas crises parecia também com infarto, estava infartando e começou psicologicamente. E esses medos foram acumulando e isso vai adoecer na pessoa. Graças a Deus eu estou aqui para contar este testemunho, para dizer também que Deus nos dá vida longa. E uma das palavras que Ele me deu muitos dias após, acredito eu, que já foi um tempo assim para mim, já foi bem à frente, foi Gênesis 15:15, onde mostrava ali que eu ia ter longevidade, que Deus estava me dando vida longa. Então, e era algo que Ele estava me falando durante esse período, só que eu não dava tanta atenção, porque cabeça perturbada, espiritualmente perturbado, espiritualmente eu me afetando, me atacando. Então, a gente não dá muito ouvido àquilo que Deus está falando. Mas a gente sempre tem que dar atenção ao que o Senhor fala conosco, ao que o Senhor nos declara, nos determina. Você não vai morrer, você não vai morrer, pronto, acabou. Independente da situação, não vai. E não ter medo dela. Porque Satanás está botando isso nas pessoas. Medo de morrer, medo de ter um infarto, medo... Porque o mundo está assim, medo de chegar a um ponto, a chegar a fazer suicídio, mas está repreendido em nome de Jesus. Deus veio para dar vida e vida em abundância. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para fazer algo diferencial. Então, pega esse testemunho, um breve testemunho, mas acredito eu que aquilo que eu vim lembrando, eu fui partilhando para vocês, para que vocês venham crer, acreditar que dias difíceis pode não ser um testemunho tão impactante, mas dias difíceis a gente passa. Dias de crise, dias de mente afetada, a gente vai passando. Porém, a gente tem que entender que são dias maus e chegam os dias bons. E quando a gente passa por esses dias que a gente não se abre com ninguém, que a gente... Hoje em dia, se eu fosse contar muita coisa que eu vivenciei sozinho, que pra mim era caos, que pra mim era terror, hoje não é tanto e as pessoas vão dizer pra você, por que você fez uma tempestade de um copo d'água? Mas só sabe quem vivencia, só sabe dos ataques e tudo. E Satanás faz questão de mostrar cada vez mais o lado negativo do mundo, o lado negativo que possa existir na nossa mente, com pensamentos negativos, com pensamento, não vai conseguir, não vai prosseguir, realmente vai acontecer isso. Mas quando Deus vai botando um alerta, é pra gente se alertar os pontos onde a gente não deve tocar, porque Deus é bom. E Deus me mostrou o tamanho da sua misericórdia e o tamanho do seu amor, onde perdoou, onde eu estava botando a mão não deveria, me perdoou, onde estendeu a mão. E uma das coisas que eu sempre peço a Deus é conhecer Ele além da Bíblia, além do que a Bíblia nos mostra. Porque a Bíblia também mostra muito, principalmente no Velho Testamento, um Deus fogo consumidor. Mas eu estava necessitando de conhecer a parte do Deus de amor, além da Bíblia. E essa foi uma das experiências que eu tive para conhecer isso, para dizer que Ele faz muito além do que está escrito. Ele vai muito mais além. Deus, Ele é ilimitado. E a Bíblia é um manual de vida, a Bíblia é algo que Deus deixou na terra para a gente conhecer Ele um pouco, mas a gente pode conhecer Ele muito mais na intimidade, na busca constante. Então,
Foi algo que eu vivenciei, foi um momento difícil, mas estou aqui para dizer que Deus é bom, que Ele nos dá vida e que Ele limpa a nossa mente, purifica o nosso coração e nos dá capacidade de vivenciar terríveis traumas, terríveis conclusões precipitadas que nós mesmos colocamos em nossa mente e achamos que o mundo está em caos, que tudo vai se acabar. A gente vivencia um tempo de muita negatividade e a gente tem que estar com a nossa mente positiva, porque tudo pode afetar. Mas temos a possibilidade de nos blindar todos os dias, não permitindo que aqueles pensamentos penetrem a profundo e desça para o coração. Então, fica com esse breve testemunho. Deus veio para dar vida e vida em abundância, acredite nisso. Deus veio, Ele me deu vida, Ele me deu segunda chance, Ele me deu a capacidade de viver e Ele me deu isso. Então, não tenha medo da morte. Não leve os teus pensamentos negativos a sério. Não bote ele como principal alimento na sua mesa que eu estou dizendo, na sua mente. Não deixe que isso te influencie para o mal. Pega os teus pensamentos e faça dele escada para o teu avanço. Isso para mim, Deus permitiu para que eu venha contar testemunho, para que eu venha também ajudar pessoas em quesito a isso, com certeza que nosso testemunho é para isso, e também para pegar experiência com tudo que a gente vai vivenciando, vai aprendendo. Fiquem com Deus.